Olá pessoal, me chamo Jordan, sou professor de Química do Colégio Força Máxima e no assunto de hoje falaremos de classificação periódica dos elementos. Nesse primeiro momento, a gente já vai entrar falando da tabela periódica atual, de como os elementos são agrupados, são organizados, falando das características, das suas posições, tudo bem? Muito importante trazer a aula de distribuição eletrônica para dentro da aula de tabela periódica, ok? Vamos lá. Bom, nesse primeiro momento, vale ressaltar, é muito importante dizer que os elementos eles estão organizados, tá, em ordem crescente de número atômico, ok? Na última atualização da tabela periódica, foram inseridos 4 elementos da tabela periódica, totalizando 118 elementos, ok? Então, se você pegar um livro antigo, uma tabela periódica antiga, você não encontra 118 elementos, tudo bem? Dentro dessa divisão dos 118 elementos, existem os elementos cis-urânicos e os transurânicos. O que é isso? Os elementos cis-urânicos são todos que estão antes do urânio. O número atômico do urânio é 92, tá? E os transurânicos são os que estão posterior ao urânio, tá? Depois do urânio, todo mundo é artificial, ou seja, os elementos não são encontrados na natureza, eles são sintetizados em laboratório, tá? E antes do urânio, quase todos são elementos naturais, tá? Seguindo essa lógica, esse raciocínio da organização da tabela pela ordem crescente de número atômico, foi observado que, conforme o número atômico ele vai crescendo, alguns elementos vão repetindo propriedades, certo? Então, por isso que a tabela periódica tem esse formato estranho, né? E tem linhas e colunas, ok? Então, a gente divide a tabela periódica em linhas horizontais e grupos ou famílias. Primeiro, o que são os períodos? São as linhas horizontais, períodos ou séries. São os elementos que apresentam o mesmo número de camadas. Tá? Então, a distribuição eletrônica de um elemento mostra isso para a gente. Tudo bem? E o que são as colunas? As linhas verticais da tabela periódica? São as famílias ou grupos. Tá? É muito importante a gente pensar numa observação aqui. Família. Por que o nome família? Você provavelmente tem alguma semelhança com alguém da sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, né? E por que um elemento ele está na mesma coluna vertical, no mesmo grupo, na mesma família que outro? Porque eles apresentam propriedades semelhantes, tudo bem? Então, não pode esquecer, isso aqui já foi questão de vestibular, tá, galera? Elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. A partir daqui, a gente vai aprender a dividir a tabela periódica em grupos, ok? O primeiro a gente vai chamar de grupo A, antigo grupo A, que são os elementos representativos, tá? Onde que estão esses elementos? Eles estão no grupo 1, no grupo 2, que é a antiga família 1A e família 2A, tá? No grupo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Que é a antiga família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. 8A, beleza? Essas famílias do grupo A é muito importante e tem que saber o nome de cada uma, por exemplo, tá? E saber a quantidade de elétrons na camada de valência e o subnível mais energético. Por isso que eu falei que é muito importante, tem que estar bem na aula de distribuição eletrônica, ok? Quando que eu sei que um elemento ele é representativo pela distribuição eletrônica? Ele sempre vai terminar sempre com a distribuição eletrônica em S ou P, tudo bem? Então vamos lá. Família 1A ou grupo 1, ok? Qual é o subnível mais energético deles? Sempre NS1. N é o nível que ele se encontra, o período, tá? Então se for o lítio, por exemplo, que está no segundo nível, o subnível mais energético dele é o 2S1, né? O sódio seria o 3S1 e assim sucessivamente. E o nome desse grupo 1 a gente vai chamar de metais alcalinos, beleza? Família 2A
tá? Antiga 2A ou grupo 2 da tabela periódica, tá? Subnível mais energético deles, NS2. Camada de valência também, NS2. Nome, metais alcalinos terrosos, tá? Eles têm 2 elétrons na última camada. Família 3A, antiga 3A ou grupo 13, tá? Camada de valência deles, NS2, NP3. Subnível mais energético, NP1, tá? Na 3A, na 4A e na 5A, quem dá o nome, tá? Quem dá o nome a essas famílias é o primeiro elemento, é quem puxa a coluna, tá? O primeiro elemento da família 13 é o boro. Então a gente diz que é a família do boro. Eles têm 3 elétrons na última camada, tá? Todos os elementos da família do boro têm 3 elétrons na última camada. Grupo 14 ou família 3A, camada de valência deles, NS2, NP4. Família do carbono, é o primeiro elemento da família, tá? Todo mundo da família do carbono tem 4 elétrons na última camada e a distribuição eletrônica termina em NP2. Tudo bem? Repare o seguinte, o número da família é exatamente ao número de elétrons na camada de valência. Para os elementos representativos, isso funciona, tá? Com exceção do hélio, beleza? Então, se o cara é da família 1A, ele tem 1 elétron na última camada, da 2A, 2 elétrons na última camada, da 3A, 3 elétrons na última camada, da 4A, 4 elétrons na última camada, beleza? Família 5A ou grupo 15, camada de valência deles, NS2, NP3, tá? O nível muda, porém, o subnível S2 e o P3, não. Camada de valência sempre com 5 elétrons, tá? E o subnível mais energético deles, NP3, tudo bem? Nome, família do nitrogênio. O nitrogênio que puxa é o primeiro elemento, tá? Família 6A ou grupo 16, camada de valência deles, NS2, NP4, tá? 6 elétrons na última camada. Qual é o nome? Calcogênios. Beleza? Família 7A ou grupo 17, tá? Camada de valência deles, NS2, NP5, tá? 7 elétrons na última camada. Subnível mais energético deles, NP5, é onde termina a distribuição eletrônica. Qual é o nome? Halogênios, tá? E a última família do grupo A é a antiga família 8A ou 0 ou grupo 18, tá? Quase todos têm a camada de valência igual a NS2, NP6, tá? São os gases nobres. Eles têm 8 elétrons na última camada, exceto o gás hélio, tá? O número atômico do hélio é 2. Então a distribuição dele é 1s2, tá? Teoricamente, a posição do hélio era para estar aqui, ó, no grupo 2. Porém, por ter propriedades químicas semelhantes a todos os outros gases, ele foi classificado como gás nobre. Por isso que a tabela periódica tem esse formato estranho, né? O hélio não era para ficar aqui. O hélio está aqui porque ele tem propriedades químicas semelhantes a todos esses outros aqui. Beleza? Por isso que ele está nesse grupo, porque teoricamente ele poderia estar aqui, número atômico 2. Então, por isso que a tabela tem esse formato estranho. Beleza, galera? Seguindo. Grupo B, ou elementos de transição, tá? Falando de uma forma antiga, o grupo B, né, era classificado como 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B, né? 10 grupos, tá? Hoje é mais comum aparecer do grupo 3 ao grupo 12. É bem melhor assim. Voltando aqui na tabela, se você contar, a gente tem exatamente 18 colunas. Coluna 1, coluna 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 são os elementos representativos. E essa galera do meio aqui, ó, a gente fala que são os elementos de transição, tá? Grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? E esses aqui, os lantanídeos e os actinídeos, também são elementos de transição. A gente vai falar em particular de cada um deles. Beleza?
que a gente tem que saber? Dentro dos elementos de transição, existem mais duas divisões, tá? Que são os elementos de transição externa e os elementos de transição interna. Então, vamos lá. O que a gente tem que saber dos elementos de transição externa? Primeiro, os elementos de transição, pela distribuição eletrônica, a gente identifica quando a distribuição eletrônica termina em D ou F. Representativo quando termina em SP e de transição quando termina em D e F. Tá? Quando que eu vou saber que ele é de transição externa? Quando a distribuição eletrônica terminar em D. Como que vai funcionar o subnível mais energético de um elemento de transição externa? Tá? Você vai pegar o nível que ele se encontra, vai diminuir uma unidade. E o subnível D pode variar de 1 a 10. Tá? Aqui eu peguei os 10 grupos, tá, dos elementos de transição. Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Beleza? Distribuindo, começa com o D1 e vai até o D10. Tá? Vai lá no primeiro grupo, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Tá? Então, é o nível que ele se encontra, menos 1, e o número de elétrons varia do D1 até o D10. Tá? Só tem que tomar cuidado porque tem 5 exceções aqui dentro. Tá? Lá no grupo 6, o cromo e o molibdênio, que eram para terminar em D4, eles sofrem uma anomalia, tá? E não obedecem à distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então, eles terminam em D5. Tá? A anomalia também acontece no grupo 11, com o cobre, a prata e o ouro, que eram para terminar em D9 e terminam em D10. Coloquei um exemplo aqui da prata, beleza? Então, com o cromo e o molibdênio, um elétron que estava no subnível S, ele se promove para o D. E a mesma coisa acontece com o cobre, a prata e o ouro, beleza? Então, olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Distribuir o ferro até o 3D6, tá? Aí você vai olhar, pô, ele terminou no 3D6, então ele está no terceiro nível. Não. Se você reparar, tá? O ferro, ele tem 4 camadas na distribuição eletrônica dele, então ele está no quarto nível, beleza? Por isso que o cálculo para o subnível mais energético, a gente tem que diminuir uma unidade lá, porque ele tem 4 camadas, fica 4 menos 1, 3. D6, beleza? Como ele termina em D6, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Ele está no grupo 8, beleza? Olha o exemplo da prata, que é uma exceção. Distribuir a prata. Teoricamente, a prata seria 5S2, 4D9, ok? Mas ela não obedece à regra. Um elétron do S2 pula para o 4D, que vira 4D10. Então tem que tomar cuidado, porque D10 você ia falar que ele está no grupo 12, mas a prata é uma exceção, né? Pensa teoricamente, que era D9, então ele está no grupo 11. Tudo bem? Seguindo. Repare uma coisa, a camada de valência do ferro está aqui, ó, 4S2. Então os elementos de transição, quase todos eles têm 2 elétrons na última camada, menos essas 5 exceções aqui. Cromo, molibdênio, cobre, prata e ouro, que tem 1 elétron na última camada. Metais de transição interna, tá? Eles recebem nomes, tá? Quem são os metais de transição interna? São os lantanídeos e os actinídeos. Como que você identifica eles? A terminação da configuração eletrônica deles termina em F, ok? Exceto o de número atômico 71 e de número atômico 73, tá? Que é o lutécio e o laurêncio, beleza? Eles terminam em D1, mas também fazem parte dos lantanídeos e dos actinídeos. Como que a gente sabe o subnível mais energético deles? A gente pega o nível que eles se encontram, ok? E diminui 2 unidades. E o subnível vai de F1 ao 14, tá? Se você reparar, a série dos lantanídeos, esse aqui é o 6º nível, tá? E a série dos actinídeos é o 7º nível.
Olha o exemplo do lantânio. Ele termina em 4F, tá? É 4F1, galera. Aqui não saiu umzinho daqui, mas é 4F1, tá? 4F1. Como ele está na camada 6, por isso que eu pego o N, que é igual a 6, e diminuo de 2 unidades. Fica 4F. Beleza? Olha o exemplo do urânio. Tá? O urânio está aqui, ó, 92 o número atômico dele. Ele está no 7º nível, na 7ª camada. Tá? Ele termina em 5F4. Por isso que a gente pega o nível que ele se encontra, que é o 7º, olha lá, o maior que aparece, 7S2, diminui 2 unidades, tá? E F4, porque ele está F1, F2, F3, na 4ª posição aqui, ó, no 4º grupo, F4, beleza? E eu coloquei o lutécio aqui, que é uma anomalia também. Ele foge essa regra, tá? O subnível F dele está completo e ele ainda tem mais um elétron para distribuir. Aí entra no 5D1, beleza? Então são as duas exceções. Apesar de terminar em D, eles fazem parte dos metais de transição interna, beleza? Então essa tabelinha aqui é boa para decorar, ó. Os lantanídeos, eles têm sempre o subnível mais energético 4F. Por quê? Porque eles estão no 6º período, você diminui de 2 unidades, então é sempre 4F. Varia de F1 a F14. E a última camada deles é sempre S2. Olha lá, 6S2. Sempre 2 elétrons na última camada. E os actinídeos, eles apresentam o subnível mais energético 5F. Por quê? Eles estão no 7º período, diminui 2 unidades aqui, fica 5F. Varia do F1 ao F14. Por isso é 5F. E a última camada deles sempre é a 7ª, 7S2. Beleza? Seguindo. Olha aqui, uma tabela bem simplificada agora. Tá? Cada quadradinho, né, ele substituiu o símbolo pelo subnível mais energético. Olha aqui, os representativos, esse grande grupo S e esse grande grupo B. Né? Tem que dar uma atenção especial para quem? Olha aqui, o hélio, né? Não é P6 o subnível mais energético. O hélio é uma exceção. É S2, é gás nobre, mas também é S2. E o hidrogênio, tá? Ele está aqui como 1S1, ele está no grupo 1 porque ele tem um elétron na última camada, porém ele não é considerado metal alcalino terroso, ele não tem característica de metal. Beleza, galera? Olha esse grande grupo aqui, ó, D, e esse grande grupo aqui, F. D e F são os elementos de transição. Como todos são metais, também podem ser chamados de metais de transição, tá? Essa galera aqui que está aqui dentro, beleza? Do grupo D, de dado, tá? São os de transição externa. E os que estão aqui fora são os de transição interna. Essa galera que está aqui, ó, do 4F e do 5F. É como se eu puxasse uma gaveta ali e tivesse todo mundo ali dentro, tá? Apresentam propriedades semelhantes e são muito raros na natureza, ok? Olha esses dois exemplos aqui, ó, para a gente fazer uma relação do subnível mais energético com a posição do elemento. Finge que eu não tenho uma tabela aqui. Distribui o sódio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Eu consigo localizar o sódio da seguinte forma. Se ele termina em S, quer dizer que ele é o quê? Representativo. E se ele termina em S e S1, quer dizer que ele tem um elétron na última camada, certo? Então, posso falar que ele é um elemento representativo e ainda posso falar que ele é um metal alcalino terroso. Perdão, um metal alcalino, porque ele só tem um elétron na última camada, certo? E pela distribuição, eu vejo que ele tem 3 camadas. Então, eu digo que ele está no 3º período e no grupo 1. Ele é um metal alcalino, beleza? Olha o cloro. Distribui lá 17 elétrons. Está aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Tá? Eu posso localizar o cloro? Sim. Como ele termina em P, eu posso falar que ele é um elemento representativo, certo? E como ele tem 7 elétrons na última camada, eu digo que ele é do grupo 17, dos halogênios, ok? Quantas camadas ele tem? Tem 3. Então, eu falo que ele está no 3º período e no grupo 17 da tabela periódica.
ok? Bom, é muito importante a gente classificar também os elementos de acordo com as propriedades semelhantes deles. A gente separa eles em 4 blocos, né? Que são os blocos dos metais. Todo mundo que está em branco, ó, tudo metal, tá? A grande maioria da tabela, todo mundo é metal. O hidrogênio sozinho, tá? O que está em azul são os ametais, né? Que tem características opostas às dos metais, tá? E o hidrogênio fica sozinho porque ele não tem característica nem de metal e nem de ametal. Ele reage tanto com metal quanto com ametal. O que está em verde aqui são os gases nobres, né? Eles são nobres porque são estáveis, né? Eles são conhecidos pela inércia química deles. Eles têm estabilidade boa, então não tendem a reagir com ninguém. Bem? Então vamos lá, falar um por um. Os metais, quais são as principais características dos metais? Eles têm uma forte tendência de perder elétrons, então formam cátions, né? Eles apresentam brilho metálico, são excelentes condutores de eletricidade e de calor. São maleáveis e dúcteis. Maleabilidade é a propriedade da gente conseguir formar chapas, lâminas dos metais. A ductibilidade é a propriedade da gente produzir fios a partir do metal, sem quebrar eles, certo? E geralmente eles apresentam pontos de fusão muito elevados. Os ametais, tá, têm propriedades opostas a dos metais, principalmente no caso de perder elétrons. Eles não têm tendência de perder, eles têm tendência de ganhar elétrons e formar ânions, né? Então a gente diz que os ametais são muito eletronegativos, os metais são eletropositivos, ok? São maus condutores de eletricidade e de calor, tá? Mas tem uma exceção, existe o grafite, que é um alótropo do carbono, tá? Ele conduz eletricidade, beleza? Os gases nobres, né? São gases, são encontrados na natureza na forma monoatômica deles, eles têm uma alta estabilidade, por isso que não tendem a reagir com ninguém em situações normais, né? São conhecidos pela sua inércia química. E o hidrogênio não tem característica nem de metal e nem de ametal, beleza? Por isso que ele não é classificado como nenhum grupo da tabela periódica, beleza? Mais uma coisa importante de saber é que em condições ambientais ele forma o gás hidrogênio, né? Que é um gás altamente inflamável. Beleza, galera? Outra coisa importante é saber o estado físico, né, nas condições ambientais de cada um deles, né? Quando a gente fala condição ambiental, 25 graus Celsius e 1 atm, ok? Quem são os gasosos da tabela periódica? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cloro, flúor, tá? E todos os gases nobres, todo mundo que está verde aqui, tá? Beleza? Líquidos, só tem 2, mercúrio e bromo. Então toma cuidado, tá? O mercúrio ele é metal. Todos os metais são encontrados, tá, na forma sólida, exceto o mercúrio, beleza? E quem são os sólidos? Tudo que for diferente dessa galera aqui, beleza? Então a grande maioria da tabela periódica encontra-se no estado sólido. Ok, galera? Então, nossa aula termina por aí. Forte abraço. Até a próxima.